Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Você lembra de alguma outra retaliação no mesmo nível partindo dos Estados Unidos? Nessa magnitude, Só o Putin, né? Só o Putin. Só com a Rússia. Só com a Rússia. Quer dizer, o Brasil tá chegando Caraca, no nível de tá- hostilidade com os Estados Unidos. A gente tá... Só que nós somos isso aqui perto da Rússia, cara. O Brasil tá numa luta, entrou num ringue que só tem gente de peso pesado, ele entrou peso pena. E tá querendo dar soco no gorila de 500 quilos. Todo mundo... Bate no peito e fala, vem gorila, vem. Pô, aí não dá, pô. Só pra vocês terem uma ideia, o que aconteceu de 2022 pra cá, quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, foi o seguinte: quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a sanção foi imediata. A sanção é econômica, por quê? Porque para você ter uma sanção por parte da ONU, você tem que ter um consenso dos países membros do Conselho de Segurança. Só que a Rússia é membro do Conselho de Segurança, né? Então, o que os Estados Unidos fez? Bom, então vamos excluir a Rússia do sistema SWIFT, que é uma sanção econômica. E ao excluir a Rússia do sistema SWIFT, parou de circular dinheiro, todos os ativos que ela tinha em dólar deixaram de existir. Começou a ter um monte de outras sanções, que aí você tem a sanção que é pessoal, né, para pessoas específicas, para o país e para as empresas, né? São 3 níveis de sanções. E essas sanções que ocorreram porque a Rússia invadiu o território, entendeu? De um outro país e declarou guerra. Então, você declarar a guerra é a digamos assim, O Lula declarou guerra ao dólar. Retaliação imediata, né? Declarou guerra ao dólar. Exato. Declarou guerra ao dólar. Ele foi a bucha de canhão, porque a China e a Rússia, que adorariam declarar guerra ao dólar, não saem falando isso. Elas põem o Brasil para falar. Aí vai o ministro russo e fala, não, essa ideia é do Brasil. Eu não participo disso. E a China, em vez de fazer guerra ao dólar, vai lá e negocia com os Estados Unidos. É isso mesmo. E o Lula, que fica aí cantando de galo, gritando com... viva o BRICS, não vamos dolarizar a economia, vamos desdolarizar. Quem falou, né? Em qual fórum que falaram que tem que usar o dólar? Você acha? Já pensou? Não, o dólar não virou moeda de reserva por decisão de ninguém. Foi o mercado elegeu Comodidade. Todo mundo quer a moeda que tem mais liquidez. É uma lei matemática. Então, exatamente. O pessoal começou aqui, ó. Trump falou que atacar o dólar é pior que a guerra. Pois é. Aí é que tá. Antes do Putin, não tinha ninguém. Agora o Putin foi lá e fez a questão da guerra, tomou todo tipo de sanção, né? Sancionado pessoalmente, então ele tá com mandado de prisão já expedido. Se pisar fora, dependendo do país, ele é preso, né? Por isso que, inclusive, ele não veio pro Brasil. A gente teve a semana dos BRICS e tal, ele não veio pra cá, mandou representante. Sim. Então a sanção é pessoal. Ao mesmo tempo, você tem a sanção ao país como um todo, exclusão do sistema SWIFT, todos os ativos vai em aumentar, dólar. né? Agora o Trump virou o lado e... Isso. E aí você teve a sanção às empresas também. Teve um monte de coisas que aconteceu. Nesse sentido, eu acho muito perigosa a situação que o Brasil está, porque o Brasil não declarou guerra a um país, não declarou guerra ao dólar, entendeu? Sim. E os Estados Unidos não gostou nada disso. E essa questão do BRICS aí, que era para ser uma ideia de comércio entre países, mas com a moeda, agora a gente já tá falando de rivalizar com a moeda americana, entendeu? Eles pararam de falar moeda do BRICS, sabe por quê? Ia chamar Petro Yuan. Entendeu? Era o Petro Yuan. Porque a China não quer a moeda nova. A China quer a moeda dela. E eles iam fazer o quê? Criar um SWIFT novo. Para a Rússia é ótimo, porque a Rússia está fora do SWIFT. Para a China é ótimo, né? Ela cria um sistema paralelo e põe toda essa galera e nós entramos no eixo do mal. De uma hora para outra agora a gente faz parte do eixo do mal. A única... Democracia não, tem a Índia também, né? Mas a Índia já tá saindo, né, professor? O Trump tá dando os incentivos certos para as pessoas certas se comportarem da maneira certa. Ó, vamos lá. Lula pode tomar o poder de vez. A Venezuela também começou como uma ditadura jurídica. Pode. É binário. Não, mas depende, tá? Pode, mas com o tipo de reação que o Trump tá fazendo, não é para deixar o Lula... Você não teve um presidente nos últimos 50 anos que resolvesse peitar uma briga contra com o esquema russo-chinês igual o Trump. A China conseguiu... Ele veio basicamente para puxar o Brasil de volta. A China conseguiu ir Tanto aos que poucos, ele tá machucando a elite, ele quer machucar, ele quer dar um recado para a elite. Esse negócio
de te fazer sanções dos bancos, é para fazer... Não, Esquerda vocês que puseram ele lá, caviar, né, vocês se professor? viram, exatamente. Esquerda caviar. Caramba. Eu ia falar que a China conseguiu ir aos poucos, a Rússia sobreviveu porque tá vendendo gás natural e petróleo para um monte de gente, diesel e tudo mais. Sim. O Brasil não sobreviveria economicamente, então, a uma sanção dessa? Desse tamanho, não. Você falou da Embraer, a gente já falou do agronegócio. Não, a sanção financeira é pior que a econômica. A gente Você sairia precisa do hoje, SWIFT, a gente você sairia precisa hoje do capital estrangeiro para fechar as contas externas. O nosso juros ia para o espaço. Sem o capital, que fecha as contas aqui, a gente iria com juros para o espaço, sem acesso ao sistema financeiro brasileiro, basicamente encolheria drasticamente. Sabe o que o Trump pode fazer? Ele pode tirar a reserva cambial do Brasil, que está em treasury. Ele fez com a Rússia. 300 bi. Ele congelou a reserva. Ele pode zerar 300 bi. Falar, já não é mais seu. Não tem jeito. Nós estamos jogando no campo dos Estados Unidos. Entendeu? Não tem jeito. E qual é o problema dos Estados Unidos? Se os Estados Unidos continuar na decadência que ele está, se ele não virar que é o que o Trump quer fazer, o mundo inteiro colapsa. Por quê? Os Estados Unidos têm um problema que é o dilema de Triffin. A moeda dele é tão forte que ele se tornou um mimado, entendeu? A moeda dele vale muito, então ele não precisa mais trabalhar. Então o que o Trump está fazendo é dando um cavalo de pau. E ele vai fazer com que o mundo inteiro fique austero. Por quê? Porque hoje o carrapato, que é o Estado, que são quem vive da renda, tá maior do que o boi. Então hoje a gente está matando o Ocidente e, por exemplo, o pessoal muçulmanos, por exemplo, estão invadindo aí a Europa, né? A Europa está sendo invadida por bárbaros, né? Outra notícia quente. Olha lá. Acaba de ser cumprida uma das determinações que o Trump fez naquela carta. Ele determinou que o Escritório de Representação Comercial Americano abrisse aquela investigação, seção 301, né, de investigação comercial sobre as práticas comerciais brasileiras. Tá? Então hoje o escritório, até apareceu, US Trade Representative, o perfil oficial do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, acabou de postar no X, perfil do selo cinza, né, que é oficial. O Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos iniciou uma investigação da seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas de mídia social americanas, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores. Isso abre caminho para pesadas sanções. Pesadas sanções. O pessoal tá falando aqui que em setembro entra o grosso. E setembro costuma ser um mês péssimo para a economia brasileira. E também é mês de crash da economia global, vai ter também uma série de coisas. O interessante do Trump é que ele conseguiu passar um orçamento que deixa ele confortável para ele poder gastar ou não gastar. Então ele tá mais robusto do que ele estava alguns meses atrás por causa dessa conta. E eu tava te contando uma coisa que eu quero abrir aqui pra a gente lembrar dessa minha tese no passado. Se esse partido que o Elon Musk está querendo criar, que meio que diz que brigou com o Trump, já não é um cavalo de Troia para fazer dois partidos, republicano e esse Partido América, e acabar de vez com os democratas. Seria os dois lados, entendeu? Seria o partido do Elon Musk, o pessoal mais liberal da Califórnia e tal, mais à esquerda da direita, e o republicano continuava sendo meio que a direita da direita. Faz sentido? O Elon Musk seria a esquerda da direita? O Elon Musk seria a esquerda da direita, claro. Ele gosta de ser... ele não pode ser situação. O Elon Musk tem o papel dele de ser um Steve Jobs, de ser os jovens, ele não pode ser o governo, entendeu? E eles estão querendo montar... Mas talvez não tenha nenhum sentido, mas vamos guardar mais isso. radical do que o americano médio. Por isso. O Partido América, que é o partido do Elon Musk, seria o partido dos jovens. Como fez o PT e o PSDB no Brasil durante 30, 40, 50 anos, governou tranquilo.